aí, tudo jóia? Ó, se liga, vem aqui comigo, nós vamos continuar trabalhando os estilos literários. Só que, mais uma vez, eu vou relembrar, ó, nós aqui estamos trabalhando nessa parte apenas para que você tenha uma noçãozinha das características, até mesmo para que você tenha um material aí para ter uma base. Mas quando nós formos estudar estilo por estilo, o processo vai ser mais aprofundado. E a ideia aqui é trabalhar basicamente em cima dos textos. Até mesmo porque na tua prova o camarada não vai ficar cobrando qual é o estilo, qual é a característica daquela escola literária, do barroco, do arcadismo, do romantismo, do modernismo. Não é assim que funciona. E você já sabe disso. Então, na verdade, quando nós formos aprofundar, nós vamos trabalhar em cima dos textos. Aí é óbvio que em cima dos textos você vai perceber a mesma noção das características que já estão aparecendo aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Então, agora a gente vai dar uma olhada no realismo, e é óbvio que a gente vai tecer alguns comentários, só que quando nós formos estudar na íntegra, aí a coisa vai melhorar muito mais. Então vem aqui comigo, ó. Quando a gente fala no realismo, o realismo foi um contraponto em relação ao romantismo. Tanto é que, quando vai chegando o finalzinho do romantismo, a coisa já muda um pouquinho de história. Então, quando você pega ali aquela terceira geração do Castro Alves, em que ele já começa a trabalhar aquele grito de liberdade, mas não só o grito de liberdade, ele já começa a trabalhar uma literatura mais sensual, mais carnal, ele, na verdade, já começa a quebrar aquela ideia idealizadora que tinha um romantismo, aquela ideia da virgem, da pura, da casta, da intocada. Então, ali já começou a ter uma quebra. E o realismo vai fazer exatamente isso. Só que é muito mais do que meramente trabalhar uma concepção carnal. Na verdade, quando a gente pega esta fase do realismo, que se dá ali em 1870, mais ou menos, o que acontece? As cidades já estão formadas, as indústrias já estão construídas. Então, se já eu tenho uma cidade consolidada, a gente não pode mais ficar dando margem para uma literatura subjetiva demais. Chegou um momento de algo mais sério. Então, foi aí que a própria sociedade passou a não ver mais com bons olhos aquela literatura bobinha do romantismo e passou a exigir uma literatura mais séria, uma literatura mais voltada para a realidade. Então, foi aí que surgiu o realismo. E é daí que a gente começa a pensar, por exemplo, na relação da verossimilhança. Só que aí eu quero que vocês entendam o seguinte: geralmente, quando o aluno vê pela primeira vez a palavra verossimilhança, aquilo que é verossímil, ele pensa que é exatamente uma verdade concretizada. E não é. A verossimilhança trabalha aquilo que é passível de uma verdade, e não exatamente a verdade. Só que agora entenda, como é uma diferenciação do romantismo, aquela idealização do romantismo não era algo que poderia acontecer no nosso dito mundo real. Então era muito diferente, não era algo palpável, não era algo possível de acreditar. Basicamente, é o que acontece em muitas novelas que nós assistimos hoje em dia. Você olha e fala assim, caraca, não é possível, é muita mentira. E não só em novelas, como filmes também. Caramba, vai ver um filme triplo X, meu Deus do céu, tem mais mentira naquilo dali do que, sei lá, do que lá no Planalto Central. Então, meu parceiro, quando a gente pensa em verossimilhança, a gente, na verdade, está trabalhando aquilo que é passível de uma verdade. E é óbvio. Começamos, então, a pensar em personagens mais comuns, mais parecidos com nós mesmos. Então, não vai ser mais aquele super-homem, não vai ser mais aquela super-mulher. Vai ser o camarada que tem a sua vidinha, vai ser aquele camarada que trabalha mesmo e que, não tem dinheiro para pagar as contas. Vai ser aquela mulher que olha para o vizinho ali e o marido não está dando conta e ela vai se entregar àquele vizinho ali. Ou seja, é uma demonstração da realidade. E, professor, mas então a novela que eu vejo também tem a ver. Sim, tem novelas e novelas. Tem novela que é
foge um pouco mais da realidade, tem outras novelas que trabalham mais a realidade. Por exemplo, a novela do Rei do Gado, que está passando aí agora como reprise. Caramba, ela é ou não é passiva de uma verossimilhança? E aí eu vou estender essa concepção de verossimilhança rapidamente. A gente tem uma verossimilhança interna e tem uma verossimilhança externa. O que é a verossimilhança interna? É aquela que trabalha a concepção daquela realidade dentro daquele gênero textual. Então, beleza. Então, se eu pegar, por exemplo, o conto de fadas, não pensando mais no estilo epocal, mas pensando, é óbvio, em literatura do mesmo jeito. Se eu pegar um conto de fadas e trabalhar, por exemplo, Peter Pan, e dizer que ao falar que alguém não acredita em fadas, uma fada morre. E aí você vai lembrar, se você leu o livro, ou então se você viu o filme, que a Sininho morre. E quando alguém, na verdade todo mundo começa a bater palmas e a dizer, eu acredito em fadas, o que acontece com a Sininho? Ela ressuscita. Caramba, é possível alguém com um pó de pirim-pim-pim pensar em coisas boas e voar? No nosso mundo real, eu estou ali no engarrafamento, lá na Avenida Brasil. Caraca, esse engarrafamento está sinistro. Aí o que eu faço? Eu coloco um pó de plim-pim-pim, começo a pensar em coisa boa e vou voando para casa? Isso não acontece, não é? Mas dentro do gênero, dentro do conto de fadas, isso acontece? Acontece. Então tem verossimilhança interna. Agora, pensando na verossimilhança externa, é possível de acontecer isso no nosso mundo real? Não. Então, no conto de fadas, quando eu digo que o camarada pode voar, tem uma verossimilhança interna, mas não há uma verossimilhança externa. Agora, o realismo buscava uma verossimilhança externa. Por exemplo, não vou nem pensar agora no realismo, mas a gente vai pensar nos gêneros voltados para o ambiente policial. Por exemplo, a narrativa policial, uma crônica policial, em que o camarada fala de assalto, fala de morte, fala de latrocínio, fala disso tudo. Dentro do gênero textual, romance policial, crônica policial, é passível de acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de violência? É óbvio. Então tem sim a verossimilhança interna. Só que também vai atingir a verossimilhança externa, que é esta realidade do nosso mundo real. Então, quando a gente pensa aqui no realismo, o camarada vai trabalhar isso daqui, ó, a verossimilhança externa. Tanto é que, ao pensar no realismo, não só no Brasil, mas de forma geral, o que a gente vai pensar? Ó? A gente vai pensar no realismo, por exemplo, da Madame Bovary. Como, na verdade, a sociedade já não tinha mais paciência para o romantismo, teve uma quebra, uma ruptura. O que o Flaubert fez? Ele criou um romance em que mostrava uma mulher que idealizava toda a sua realidade, que era a Madame Bovary, e como ela idealizava muito a realidade, ela nunca estava satisfeita. Então, a princípio, ela não estava satisfeita no local em que ela morava, arrumou um marido que era médico, aí naquele momento, caramba, foi bom. Só que aí depois, tudo passou a ser o quê? Muito normal. E esse médico não era realmente tudo aquilo que eu queria. E aí ela começou a idealizar de novo, aí arruma um amante, aí se envolve com o amante, aí ela tem um filho, mas ela não liga para o filho, não liga para o marido, ela se preocupa com o amante. Aí, olha o que o camarada faz. Ele destrói a Madame Bovary. Ele destrói porque, com toda aquela concepção de idealismo, o que ela tenta fazer? Ela tenta cometer suicídio. E ela consegue. Só que ela toma um veneno, mas ela não morre. Ele vai destruir a Madame Bovary. Ele destrói tudo que tem ao redor dela, toda a sua realidade, e ele destrói o interior dela, porque ela não morre de imediato, ela vai morrendo aos poucos com sofrimento. Na verdade, aquilo dali foi uma simbologia para a morte do romantismo. Então, está matando as idealizações, porque, meu amor,
O mundo é diferente. Você não pode ficar idealizando. Então você tem que ver o mundo real. E no mundo real você tem regras a seguir. Aí ele vai e mata a Madame Bovary de forma tão dolorosa para, tô matando o romantismo e agora é um estilo, é uma época diferenciada. Então, é isso. Agora, diante disso, o camarada vai trabalhar a crítica moral. Então, isso é uma crítica moral. Então, é a moral, a relação dos bons costumes. Então, ele vai criticar tudo aquilo que é errado. Ele vai se aproveitar para poder fazer isso. Agora, tem também uma relação de ceticismo. Como assim? Se o romantismo era uma idealização e o realismo vai trabalhar mais com o pé no chão, tem a relação do ceticismo, não vou acreditar em tudo. E é aí, por exemplo, que a gente começa a pensar em não acreditar em Deus. Caramba, Deus é real? Ou foi a sociedade que o inventou? Então é daí que começa, por exemplo, a ter o ceticismo. Porque a gente começa a pensar mais com o pé no chão, a gente começa mais a pensar na realidade palpável, tangível. Agora, não significa que tem uma verdade absoluta. Significa apenas que o camarada começa a questionar, começa a pensar, opa, mas isso daí é verdade? Eu tenho que aceitar assim? Mas por quê? Por que eu tenho que aceitar? Então ele começa a ser cético. É um São Tomé da vida. Agora, a gente começa também a trabalhar enfoque na individualidade e análise psicológica dos personagens. Agora, vamos entender. Essas características aqui são características, como eu disse a vocês, de vários escritores. Mas é óbvio que o Machado de Assis também vai trabalhar uma coisinha ou outra. Só que ele vai muito mais além. Então, quando a gente pensa nesse enfoque individualista, é um enfoque que começa, na verdade, a trabalhar o personagem de forma mais definida. Então, aquele personagem ali, além da sua característica física, ele vai entrar numa característica psicológica. Então, a gente vai sim começar a traçar um perfil do camarada que é ruim, do camarada que é bom, só que é mais do que isso. Vai fugir um pouco daquela concepção maniqueísta que tinha no romantismo. Porque no romantismo, ou você tinha o camarada 100% bom ou 100% ruim. 100% bom ou 100% ruim. Agora, quando a gente entra aqui no realismo, a gente vai se aproximar mais das pessoas. E aí você para e pensa, você é uma pessoa 100% boa? Você é uma pessoa 100% ruim? Não. O bem e o mal, eles coexistem dentro do ser humano. E é aí que o Machado de Assis ganha toda a relevância, porque ele vai trabalhar alguns romances importantíssimos. Ele vai trabalhar Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro. Talvez Dom Casmurro, o seu romance mais conhecido. Quando a gente trabalha aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e isso vira e mexe, cai numa provinha, ele começa a brincar com aquela concepção de autor defunto, ou então defunto autor, porque, na verdade, o camarada está morto, contando uma história. Aí fica naquela dúvida, só que ele começa a trabalhar e a analisar criticamente toda uma sociedade, mas ele analisa de forma corrosiva. Tanto é que o Machado de Assis ele era muito inteligente, ele não foi entendido na sua época, porque se ele tivesse sido entendido na sua época, talvez ele tivesse o mesmo final do Lima Barreto. Então, o Machado de Assis, na época, não foi entendido. Por quê? Porque ele escrevia muito bem, era a exemplificação do vernáculo, tanto é que as gramáticas mesmo, quando surgiram, na verdade, eram uma compilação do que era o culto, o padrão culto da língua. Ou seja, era, na verdade, Machado de Assis. O Machado de Assis era o camarada que fazia todo mundo escrever bem. Agora, quando a gente pensa aqui no Dom Casmurro, e também tem um outro livro chamado Quincas Borba, e por aí vai, tem Esaú e Jacó, Memorial de Áries, mas esses daqui tiveram uma relevância muito grande, até mesmo porque são abordados em escolas, são abordados nas faculdades, foram mais lidos. Não significa que são mais fáceis, por exemplo, que Esaú e Jacó, Memorial de Áries, mas eles foram mais lidos, não tem como negar. Capitu
a grande personagem de Dom Casmurro apareceu em músicas, apareceu na novela, apareceu até na minissérie. Nós tivemos uma minissérie que foi a minissérie trabalhada em cima de Dom Casmurro. E aí a gente já brinca até com a relação da intertextualidade, porque quando colocou lá o Michel Melamed sendo o Dom Casmurro, o Bento Santiago, e aquela menina, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas era a cantora da banda Manacá, lindos olhos azuis, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, e até hoje muito aluno, por exemplo, não sabe o que são olhos de ressaca. Os olhos de ressaca da Capitu não é o olho de quem encheu a cara, ficou doidão, ou então de quem não dormiu. Caramba, você está com olhos de ressaca. Não é isso. É porque as personagens femininas de Machado de Assis eram as personagens fortes. O homem era fraco. Então observa, em que momento de um texto eu, até este exato momento, eu poderia pensar que o homem era fraco e que a mulher era forte. Isso não existia. Agora, vamos ser sinceros, né, gente? Quem é que manda na tua casa? É teu pai? Não, ele acha que manda. Quem manda é a tua mãe. Então, quem é forte mesmo dentro da casa e sustenta o lar é sempre a mulher. Nós temos de enaltecer essa mulher que é o ser forte, é a mulher que pare. O homem, será? Pô, eu furo o dedo com uma farpa, já fico, oh, meu Deus do céu, tá doendo. Será que eu ia aguentar parir? Não ia. Então, realmente, a mulher é um ser forte. Então, chegou o momento de dar vez e dar voz à mulher. Então, a Capitu, quando diz que os olhos eram de ressaca, são olhos fortes como a ressaca do mar. E é por isso que eles arrastavam para dentro. Quem olhava para os olhos de Capitu ficava como? Ficava hipnotizado. E o Dom Casmurro? O Bento Santiago? Ele vivia de mal com a vida e vivia só falando que a Capitu o havia traído. Então, a gente fica com a sensação de que a Capitu traiu o Bento Santiago, mas na verdade a gente só fica com essa sensação porque a história foi contada através dele, é a perspectiva dele. Ninguém parou para escutar a Capitu. Só que na verdade, não importa se ele foi ou não traído. Isso aí é o ambiente menor do texto. Na verdade, importa todas as suas relações psicológicas, toda aquela... E detalhe, olha a importância desse texto. Esse texto aqui dialoga com o texto Otelo, de Shakespeare. Então, ele trabalha essa concepção doentia do ciúme. Agora, há pouco tempo mesmo, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês aí de outros estados acompanharam, aquela menina, eu não vou lembrar agora, né, porque eu não acompanhei, né, porque se eu ficar acompanhando isso aí direto, minha mulher me bate, e eu tenho medo da minha mulher. Então eu não sei se a dançarina era da jaula das gostosudas ou da gaiola das gostosudas. Isso eu não vou saber mesmo, até mesmo porque eu não ficava escutando isso em casa, né. Agora, não significa também que eu vá ser preconceituoso com quem escuta o funk, porque quando eu ia lá pro baile encher a cara, eu também ia dançar, coisa e tal, rebolava. Mas hoje em dia eu tô velho para isso, né? Vocês que estão novos aí que tem que aproveitar. Agora, o camarada, ele meteu um tirão de 12 na cabeça da mulher. Caraca! Muita raiva. Então aquilo dali foi o quê? Provavelmente uma concepção doentia de ciúme, porque o camarada perde a noção da realidade, ele perde a noção de seus atos. Então o Otelo, lá no Shakespeare, ele ficava doente com aquilo, aquilo fazia mal. Da mesma forma com Bento Santiago. Na história, Fortes, Capitu e a mãe do Bento Santiago. Ele era um fraco, porque ele ficou consumido pelos ciúmes, e aquele ciúme o deixou tão desinteressante. Porque é aquilo, meu parceiro. Se o camarada está de bem com a vida, está sorrindo, é confiante, ele atrai pessoas interessantes, pessoas de bem com a vida, pessoas confiantes. Se o camarada é para baixo, é carrancudo, é o Dom Casmurro, porra, ele não vai atrair ninguém. E aí o que ele pensava? Caramba, minha mulher é linda, mas ela não pode só se contentar comigo, porque eu não sou um nada, eu sou um cara chato, eu sou um cara para baixo. Então era natural que ele ficasse criando fantasmas na mente e pensando que a Capitu se envolvia com outros homens. Na verdade, o Escobar. Então se liga só, meu parceiro, um texto não é só um monte de palavras, é muita coisa, tá? Agora,
Por exemplo, aqui eu não citei, mas o Quincas Borba, do Machado de Assis, é um texto sensacional. Agora, há pouco tempo, no bloco anterior, eu falei da concepção de quem vence. Esse texto é exatamente isso. Tem uma máxima, que é do Machado de Assis, que está nesse livro, que ele diz assim, ó, ao vencedor não, né? Senão eu deveria dizer aos vencedores. Mas ele coloca assim, ao vencedor as batatas. O que isso significa no texto? Às vezes o aluno que não tem maturidade, ele não consegue entender. Por exemplo, hoje em dia, a gente está falando aqui dos clássicos, eu estou falando do Machado de Assis. Então, nós poderíamos estar numa sala presencial e eu falar para você que você tem de ler Machado de Assis. Aí tu vai falar para mim, caraca, professor, tu tá de sacanagem, Machado de Assis é chato pra caraca, eu quero é ler Game of Thrones, que é bom pra caramba. Então, não significa que você é um péssimo leitor, porque você está lendo o Isaac Asimov, que é o Eu, Robô, que é maneiro pra caramba, que você está lendo o bruxinho lá, como é que é o nome do bruxinho? Não lembro agora, é o... esqueci o nome do bruxinho. Você está sabendo o que eu estou falando, né? Senhor dos Anéis, tudo isso. Você faz essa leitura? Caramba, que bom que você está lendo. Você é um bom leitor. Agora, quando você lê um clássico, você percebe uma construção linguística diferenciada. Agora, quando você é muito novo, imaturo, linguisticamente, na verdade, literariamente falando, ou até mesmo imaturo na questão da experiência da vida, porque quando a gente pensa na questão da interpretação, a interpretação ela está ligada ao teu conhecimento de mundo. Então é ter lido bons livros, é ter escutado boa música, é ter visto bons filmes, idade conta, quanto mais velho uma pessoa é, mais experiente ela é. A própria construção da vida, a experiência empírica, o praticar aquilo de certa forma, tudo isso vai contar. Então se você tem 15, 16 anos e pega um Machado de Assis, você vai odiar, porque você não tem conhecimento de mundo para poder entender todas aquelas relações que foram trabalhadas ali. Agora, se você tem 25, 30 anos, tem 40 anos, tem um conhecimento de mundo maior, com certeza você vai adorar. Agora, continua lendo aí tudo que você queira ler. O bruxinho, que eu não lembro o nome, não estou lembrando de jeito nenhum, mas eu adoro os filmes, o Senhor dos Anéis, o Game of Thrones e por aí vai. Agora, que isso daqui é bom pra caramba, é bom pra caramba. Quando você quiser ler com calma, pegue, que vai valer a pena, tá? Agora, a gente vai entrar na área do naturalismo. E essa área do naturalismo, alguns livros até misturam realismo e naturalismo, porque, de certa forma, é uma concepção que tem a ver com a busca pela realidade. Agora, aqui você com certeza vai gostar, porque olha só, o livro que a gente vai trabalhar aqui, ó, O Cortiço. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, só que você vai adorar. Por exemplo, eu posso te dar um livro do José de Alencar, e você vai falar assim, poxa, desculpa a expressão, mas você vai falar assim, que merda que tu tá me dando, Sidney? Esse livro é muito chato, prefiro ficar lendo mesmo o Game of Thrones. Agora, se eu te der um livro do Machado de Assis, de repente tu vai falar assim, poxa, Sidney, é uma escrita diferente, mas caramba, eu gostei. Por que que na escola você odeia Machado de Assis? Porque na escola a primeira coisa que a escola faz é te dar um romance de Machado de Assis. E caramba, não deveria ser isso. Você deveria começar pelos contos do Machado de Assis. A Missa do Galo, Uns Braços, se eu não me engano, é a Escola do Diabo. Caraca, é sensacional. Então você vai começando a tomar gosto pela genialidade desse autor e pela forma de escrita, que é um padrão diferente, porque na verdade é o seguinte, quando a gente pega alguns escritores são difíceis pela forma. No dia a dia, a gente não utiliza o português padrão, nós utilizamos um português informal. Então, se o camarada é erudito, se o camarada utiliza um português muito formal, isso já dificulta a leitura para a maior parte dos falantes comuns, do leitor comum, do leitor médio brasileiro. E aí para e pensa, se eu dou esse livro para uma criança de 13 e 14 anos, ela é um leitor médio brasileiro, porque ela não fez um ensino médio, ela não fez uma faculdade, ela não viajou para a Europa. Ah, viajei, professor, não sei o quê, coisa e tal, meu pai é rico. É, mas não tem o conhecimento, por exemplo, acadêmico.
E é óbvio que vai ser um pouco mais difícil, porque a linguagem que ela usa no dia a dia é a linguagem informal, é o internetês, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Messenger. Então, não é uma linguagem que é uma linguagem normal para ela. É uma linguagem que foge daquela realidade e é por isso que ela não vai gostar. Agora, se eu pego um escritor que trabalha uma linguagem do cotidiano, caramba, tende a ser prazeroso. Então, é por isso que os best-sellers aí da vida todo mundo adora. Por quê? Porque é uma linguagem mais simples. E se é mais simples, eu entendo. E se eu entendo, é gostoso. É igual à escola. Tem muita gente que detesta matemática. Mas por que o camarada detesta? Porque ele não entende. Porque no dia que ele entender, ele vai passar a gostar. É assim que funciona. A gente detesta aquilo que a gente não entende. E ama aquilo que a gente entende. É normal, é natural do ser humano. Agora, quando a gente pega aqui no naturalismo, você vai gostar. Porque esse estilo de escrita aqui é um estilo mais voltado para o carnal, para o sexual. É uma realidade muito próxima do gueto, muito próxima da comunidade. Então, caramba, você vai achar isso bacana. Porque, na verdade, é aquilo que hoje em dia faz com que nós fiquemos diante da televisão assistindo a um filme ou uma novela. Caraca, isso é maneiro, coisa e tal. É o que acontece aqui. É um livro maneiríssimo. Não tem como o aluno não gostar. Agora, vamos falar um pouquinho das características. Primeiro, a gente vai trabalhar a relação da objetividade. E como eu vou trabalhar a objetividade, já que eu estou trabalhando uma fuga daquela concepção da subjetividade do romantismo, eu agora vou trabalhar um enfoque na coletividade. Então, eu no romantismo trabalhava a individualidade e ainda assim no realismo, de certa forma, eu ainda continuava trabalhando um pouco dessa individualidade. Agora, quando a gente pensa em naturalismo, a gente só pode pensar na coletividade, porque agora vai entrar o momento do homem muito comum mesmo. Agora é o homem comum que vai ter vez. E quando a gente fala de uma análise biológica do homem, é em toda a sua modificação diante do ambiente que o circunda. Então aqui, ó, o camarada trabalha esta análise biológica e esta personificação do meio. Na verdade é o seguinte, quando a gente pensa em análise biológica, personificação do meio, determinismo, animalização do homem, apelo sensualista, enfoque patológico, de certa forma, está tudo interligado. Porque o que o camarada começou a fazer? Ele começou na escrita a mostrar exatamente o que nós somos. E aí vem um choque duro da realidade, porque o camarada vai mostrar que eu tenho, de certa forma, um determinismo. Se eu estou inserido num ambiente, aquele ambiente ali vai influenciar diretamente na minha vida. Então, pensa no camarada que mora na comunidade. Ele não precisa ser bandido, mas ele está rodeado pela bandidagem. Aquilo dali, de certa forma, o influencia. Se não o influenciar em seus atos, no mínimo em seu discurso. Você percebe notoriamente o camarada que vive apenas dentro da comunidade, ele pode ser até trabalhador, mas o discurso dele é um discurso diferente de quem mora, por exemplo, na praia de Ipanema, de quem mora ali no Leblon. É diferente. Ah, professor, você está falando do rico. Pô, pega um camarada que mora na Tijuca, que mora no Meia, mas que mora não no morro. É diferente. A pessoa está sendo preconceituoso. Não, não estou sendo preconceituoso. Eu estou mostrando que, de certa forma, o meio influencia. E aí a gente vai pensar até na concepção do existencialismo. Por exemplo, o Machado de Assis fez isso muito bem. Ele trabalhou a concepção do existencialismo voltada para a filosofia de Sartre. A gente nasce inserido num contexto social. E aquele contexto social ali vai fazer a diferença na nossa vida. Ou seja, eu não consigo modificar a sociedade em que eu vivo. Eu posso, no máximo, atribuir significação a quem está ao meu redor. Ou seja, eu posso modificar de forma micro. É como aquele passarinho que vai tentar apagar o fogo com um biquinho com a água. Ou seja,
ele está fazendo a parte dele. Então, eu posso modificar, por exemplo, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, dentro daquele ambiente. E aquele ambiente ali pode ir se alastrando de certa forma, mas eu sozinho nunca vou conseguir modificar uma sociedade. E é o seguinte, quando o camarada fala na personificação do meio, é só a gente pensar, por exemplo, no texto O Cortiço. O Cortiço, na verdade, é o principal personagem. Não é a Rita Baiana, não é o João Romão, não é a Pombinha. O personagem principal é o Cortiço, ou seja, ele adquire forma. Agora, quando a gente fala na relação do determinismo e pensa nessa concepção biológica e patológica, é porque o camarada começa a mostrar tudo aquilo que ele tem de ruim. Por quê? Porque ele vai se acomodando. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o Cortiço, que é do Aloysio Azevedo, a gente pode entender facilmente como é que o meio influencia na vida do camarada. O João Romão, ele era europeu. Ele veio de Portugal para o Brasil. E ele trazia todas as concepções europeias. Ele era pontual, ele era trabalhador, ele era fiel à sua esposa. E quando ele chegou aqui, ele tentou implementar isso. Então, ele era o camarada responsável pela pedreira que tinha ali em Botafogo. E aí, olha só que grande sacada, meu irmão. Eu começo a entender como foram surgindo os bairros no Rio de Janeiro, principalmente Botafogo. O Cortiço era em Botafogo. Hoje em dia, Botafogo é um bairro nobre, é um bairro, com prédios excelentes, coisa e tal, bem ali pertinho da Urca, que só mora quem tem dinheiro. Agora, beleza. Só que quando começou a surgir, era Cortiço, meu parceiro. O que é um cortiço? É um local em que mora uma porrada de gente. É a famosa cabeça de porco. E aí é o seguinte, ali dentro daquele ambiente, ele começou a conviver com um montão de gente. Porque antes, quando ele morava na Europa, ele tinha a casa dele. E para chegar a uma outra casa, pensando na época, caramba, era longe. Não era uma casa colada uma na outra. Como hoje em dia a gente, por exemplo, pensa aqui em alguns locais no Rio de Janeiro. Era uma casa um pouco distante uma da outra, ou seja, tinha espaço. Então ele vivia muito o quê? A vida dele. Ele ia para o trabalho dele, mas ele vivia a vida dele. Quando ele foi morar no Cortiço, ele passou a viver a vida de todos. E aí, meu irmão, quando ele foi trabalhar, que ele era pontual, mas e o brasileiro? O brasileiro não era pontual, ele gostava de trabalhar, mas o brasileiro não gostava de trabalhar. Então ele começou, e aí, ó, olha a crítica social. É uma crítica que mostra, não, caramba, só fala mal de brasileiro. Não, a gente é assim. E você tem que botar a mão na cabeça e tem que entender que é assim. Porque a gente gosta desse jeitinho brasileiro, ó. Não foi nessa época que não, ó. Isso era coisa antiga. Então o brasileiro era acomodado mesmo, principalmente o carioca. Principalmente o carioca, ele era acomodado mesmo, gostava de facilidade, é um malandro, não sei o quê. E aí entra a relação da sensualidade. Ele vivia uma vida tradicional com sua esposa, era fiel, mas é claro que era fiel, porque era um padrão cristão, só que aí ele conheceu a Rita Baiana. Como é que era a Rita Baiana? Rita Baiana era morenona, gostosona, com pandeirão, e aí ele, opa, que moleque, não sei o que, coisa e tal, caraca. E aí, Rita Baiana que não era boba nem nada e que não tinha seus pudores, porque aí é o seguinte, quando a gente começa a pensar aqui no determinismo, na relação da sensualidade, na patologia, em tudo isso, a gente tem de entender que tem um padrão, que era o padrão europeu, e tinha já montado um padrão que era o padrão brasileiro. E aí é o seguinte, era a mistura que já coexistia. O camarada lá de fora, ele de forma alguma vai assumir e admitir a poligamia que tinha na época dos índios. Então é por isso que na época do quinhentismo o camarada quis catequizar. Só que aí para e pensa, hoje em dia, e detalhe, não é nem hoje em dia, na época aqui, ó, na época do realismo, do naturalismo, lá, a Rita Baiana, ela se importava
de pegar mais de um homem. Não, ela queria mais era aproveitar a vida, queria aquela coisa sensual. Então ela não estava nem aí se o João Romão era casado ou não. Coisa que, caraca, antigamente não se podia conceber, mas a Rita Baiana não estava nem aí. Então ela seduzia mesmo. E o João Romão se abrasileirou. Olha a concepção do determinismo. Ele se abrasileirou. Ele começou a chegar atrasado no trabalho, ele começou a morcegar, ele começou a encher a cara, ele não bebia, mas começou a tomar uma cervejinha, começou a tomar uma cachaçinha, e ele começou a trair sua esposa com a Rita Baiana, que era fogosa, que era gostosa, que sabia fazer coisas que a sua mulher não sabia fazer. Então tudo isso foi influenciando na vida do camarada. E aí, meu parceiro, quando a gente for estudar o naturalismo a fundo e principalmente o Cortiço e outros textos, a gente vai entrar mais nessa. Se Deus quiser, eu vou ter até a oportunidade de chamar um parceiro aqui para poder gravar aqui comigo na hora uma musiquinha que a gente fez aí da Rita Baiana e do Cortiço, e aí vocês vão adorar, tenho certeza, é um funk boladão. Porra, nenhum estilo de música se adequa mais à Rita Baiana que um funk, né? Ah, não, meu professor, e um samba? Não, meu parceiro, é o funk, é a sensualidade carioca mesmo, tá? Agora, ó, passando o naturalismo, a gente vai entrar no parnasianismo. Só que é o seguinte, meu parceiro, para eu poder entrar agora no parnasianismo, a gente não ia ter o tempinho do bloquinho. E aí observa o quão importante é essa parte do realismo e do naturalismo, mas não especificamente as escolas literárias, e sim os autores e suas obras. Então, Machado de Assis foi extremamente significativo para a literatura brasileira, na verdade, para a literatura mundial, e o Aloysio Azevedo, com a sua obra O Cortiço, também foi sensacional. Casa de Pensão também é maneiro, mas nada se compara ao Cortiço. Então, agora, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha, só que antes eu quero até te dar uma dica. Você está trabalhando aí comigo com calma e tranquilidade na parte da redação, e essa parte da redação é isso mesmo, é trabalhar e trabalhar e trabalhar. Se você quiser produzir, produza e bastante, mostre para os seus professores. Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo, a gente vê isso daí depois com calma. Agora, a gente traçou um perfil para redação e agora está começando a traçar um perfil para literatura. O perfil da redação foi o quê? Macro e microestrutura. Então, eu sei a macro e a micro. A macro tem a ver com a apresentação daquele texto e a micro com a parte gramatical. Depois, futuramente, a gente vai começar a avaliar textos e vai começar, ó, nós escolhemos um perfil de escrita. Depois eu vou até mostrar outros perfis de escrita para que você possa, de repente, caramba, agora sim, professor, esse daí eu gostei, prefiro mais esse aí, ó, prefiro mais não, né, ficou até feio, né, prefiro esse aí e eu vou me adequar a esse daí. Agora, quando a gente fala de literatura, a gente trabalhou aquela base para poder entender os textos, estamos trabalhando essa parte da síntese, só que depois a gente vai aprofundar, e vai aprofundar em cima de texto, porque o que importa na literatura é o texto. É o texto que importa, é a análise textual, é a crítica literária, é isso que vai importar, tá, meu parceiro? Então, ó, quando a gente voltar aí no próximo bloco, bloco 3, a gente vai entrar falando de parnasianismo. Tranquilo, meu parceiro? Então, ó, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.